trazemos mais um vídeo do A Vida em Montachique. Desta vez a nossa atividade de fevereiro será acompanhada pelo João Rodrigues. O João é biólogo e a sua especialidade são as aves. Por isso hoje trazemos um workshop, mãos à obra. Vamos todos construir caixas ninho e comedores para aves. Espero que se divirtam. Até breve. Olá, sou o João, sou um dos monitores do programa A Vida em Montachique. Espero que estejam bem e que gostem desta atividade. Hoje venho falar-vos sobre caixas ninho, comedouros e outras coisas que podemos fazer para atrair e ajudar os animais selvagens. As atividades do A Vida em Montachique são para todas as idades e esta não é exceção. Para vos ajudar a seguir o vídeo, vai estar sempre aqui o título da parte de que estamos a falar. E na descrição do vídeo está uma ligação para um documento com as instruções de construção, lista de material e outras informações. Antes de avançarmos para o tema desta atividade, vou falar um pouco sobre o sítio onde estamos, o Parque Municipal do Cabeço de Montachique. O parque fica na freguesia de Fanhões, no concelho de Loures, tem 32 hectares de área e está coberto sobretudo por floresta. Tem vários equipamentos de lazer, como circuitos de arborismo, e, sobretudo, tem muita vida. Já foram registadas aqui 59 espécies de aves, como o pisco de peito ruivo, a petinha dos prados e a águia de asa redonda. O nome do parque vem deste monte, o Cabeço de Montachique, que é o ponto mais alto do concelho de Loures e é o que resta de um vulcão que esteve ativo durante a parte final da Era dos Dinossauros, o Cretácico Superior. As caixas ninho são caixas feitas de madeira ou de outro material que imitam as cavidades naturais onde as aves fazem ninho e se abrigam. Aqui no parque há várias, como esta. Os comedouros são recipientes onde as pessoas colocam alimento para as aves comerem. É preciso colocar caixas ninho e comedouros? É que as zonas urbanas vão aumentando e isso implica a destruição e fragmentação dos habitats naturais. As zonas urbanas são também habitat, isto é, são a casa de vários seres vivos, incluindo aves, mas há menos espécies nas zonas urbanas do que nos habitats naturais e as espécies que lá vivem são mais comuns, porque são mais tolerantes, isto é, estão habituadas a viver, conseguem viver em habitats muito alterados pelo homem. Há outras espécies que não conseguem viver nas zonas urbanas. Há zonas urbanas com poucos espaços verdes e mesmo nas que têm muitos parques e jardins, as árvores mais velhas normalmente são cortadas por uma questão de segurança. Mas as árvores mais velhas são as que têm buracos onde as aves podem fazer ninho. E mesmo onde há árvores com buracos, as aves nativas têm de competir por eles com aves introduzidas, como o periquito rabijunco, que foi introduzido em Portugal em 1980 e que existe sobretudo aqui na Grande Lisboa. E ainda há os gatos, os cães e os ratos que caçam as aves. Fora das cidades e vilas também há problemas. Nos últimos anos tem havido um declínio de várias espécies de aves, como o pintacilgo nos meios agrícolas e o cuco nos meios florestais. Por tudo isto, temos de ajudar as nossas aves a sobreviver para que não corram o risco de desaparecer. Colocar caixas de ninho e comedouros também nos beneficia. Falando de uma maneira geral, ao fazermos isto, estamos a aumentar a quantidade e a variedade de aves e assim a contribuir para que os ecossistemas sejam mais saudáveis. E isso beneficia-nos, apesar de muitas vezes acharmos que não dependemos da natureza, o que está errado. Dando um exemplo mais concreto, o tipo mais comum de caixas de ninho, como aquele que mostrei há bocadinho, normalmente é ocupado por aves que se alimentam de insetos e que assim ajudam a controlar pragas, como a lagarta do pinheiro. As caixas de ninho e comedouros também são úteis na investigação científica, porque, como tornam mais fácil a observação das aves, ajudam os cientistas a conhecê-las. E há pessoas que fazem isto por passatempo, porque gostam de observar aves. Se estão a ver este vídeo, provavelmente é porque também gostam. Agora, vejam se conseguem aliciar alguém que não liga a estas coisas.
As aves não são todas iguais, por isso as caixas não são todas iguais. A caixa mais conhecida é a tipo caixa de correio, que é esta que aqui está, e é uma destas que vamos fazer daqui a pouco. Esta caixa é indicada para espécies que fazem ninho em cavidades, como buracos de árvore. Por exemplo, o chapim, a trepadeira azul e os pardais. No caso dos pardais de telhado, que nidificam em colónias, pode-se pôr várias caixas juntas. O diâmetro da entrada depende da espécie. 2,5 cm para as aves mais pequenas, como o chapim azul e o chapim carvoeiro, 2,8 cm para o chapim real e o pardal montês e 3,2 cm para o pardal de telhado e a trepadeira azul. As espécies mais pequenas também podem ocupar uma caixa com uma entrada grande, ou seja, uma caixa com uma entrada de diâmetro maior atrai uma maior variedade de espécies. Pode acontecer que uma espécie mais pequena seja expulsa por uma espécie maior, mesmo que já esteja a fazer o ninho. Por exemplo, um chapim azul ser expulso por um chapim real. Portanto, se querem atrair aves mais pequenas, devem fazer uma entrada mais pequena. Depois temos uma caixa que é parecida com esta, mas que tem a parte da frente aberta, que é indicada para espécies que preferem ter boa visibilidade, como os piscos, melros, tordos e rabirruivos. Temos também caixas para andorinhões. Vemos aqui outra, que é para incorporar numa parede. Há caixas ninho para várias outras espécies, como a coruja das torres, peneireiro comum, guarda-rios e andorinha das barreiras. E há ninhos artificiais que não são caixas, como os ninhos para andorinhas, neste caso, para a andorinha dos beirais. Há pessoas que não gostam de ter ninhos destas aves nas suas casas, porque os dejetos delas sujam a parede e o chão por baixo e chegam a destruí-los. Mas há uma solução, que é pôr um tabuleiro por baixo do ninho. Outro tipo de ninhos são cestos, como este, para patos e galinhas de água, e este para bufo pequeno. Todas estas caixas que mostrei podem ser compradas, mas dá outra satisfação sermos nós a fazê-las, mesmo que não fiquem tão perfeitas. Que materiais podemos usar para fazer caixas de ninho? Podemos usar madeira maciça, como aqui nesta caixa, contraplacado. Há caixas que são feitas de uma mistura de cimento, barro e madeira, que duram muito mais. E há caixas que são feitas de cortiça, como esta que aqui temos. Há materiais que não devem ser usados, como metal, plástico, barro, porque podem aquecer demais e isso faz mal às aves que estejam dentro da caixa. Madeira pouco espessa também não se deve usar, mais à frente volto a falar nisto. Então, vamos lá meter as mãos à obra. Eu tentei que a construção seja simples, usar ferramentas que normalmente temos em casa e que não fique caro. Mas antes de continuar, tenho de fazer uma chamada de atenção. Esta é daquelas situações em que ou fazemos bem ou é melhor não fazer. Lembrem-se que estamos a lidar com seres vivos e que se não fizermos bem as coisas podemos prejudicá-los em vez de os ajudar. Mas não se assustem, eu não estou a dizer que é difícil. É só uma questão de seguirem as instruções que vos vou dar. Tudo começa com uma tábua. Esta tábua tem 1,30 m de altura, 15 cm de largura e 2,2 cm de espessura. Se puderem, comprem madeira certificada, com este símbolo, que significa que é produzida de forma sustentável. Verifiquem que a tábua não está empenada nem torta. Por exemplo, pode não ter o mesmo comprimento nos dois lados. A espessura mínima que a madeira deve ter é 1,5 cm, para isolar bem. A madeira que estou a usar é mais espessa, tem 2,2 cm, o que tem a vantagem de isolar melhor, ou seja, a temperatura dentro do ninho varia menos, mas por outro lado é mais pesada e é mais cara. Depois, marquem a tábua. Não façam riscos muito finos, porque a serra vai comer um pouco de madeira, 1 milímetro, 1,5 milímetros, e depois as peças não ficam com a medida certa. As medidas estão no documento anexo a este vídeo. Se usarem madeira com uma espessura diferente da que eu estou a usar, vão ter de ajustar a largura do fundo e o comprimento da traseira da caixa. Depois,
É a altura de cortar a madeira. A madeira deve ser bem medida e bem cortada e voltar a ser medida depois de ser cortada para que as peças encaixem perfeitamente sem que fiquem fissuras onde as aves se podem entalar e por onde pode entrar a chuva e o vento. Se puderem, peçam ao carpinteiro para cortar, que foi o que eu fiz. Da minha experiência, nas grandes lojas de bricolagem não fazem este tipo de corte. Mas não se preocupem, provavelmente tem um carpinteiro perto de vós. Já tenho aqui as peças cortadas e agora vou marcar os sítios de onde vão ficar os buracos. Esta peça é a parte da frente da caixa e eu vou começar por marcar o sítio da entrada. Agora tenho aqui o fundo, onde vou marcar o sítio de 4 buracos que vão servir para a água sair, para a água escoar, se entrar água dentro do ninho. Agora vou fazer aqui um teste, vou juntar as peças todas a ver se elas estão a encaixar bem, se não há espaços entre elas. Podia colá-las, que depois mais tarde, para o que vem a seguir, era mais fácil de mexer a caixa, só que tinha que esperar que a cola secasse e acho que não vale a pena. Então, vamos pegar aqui na peça traseira um aparelho lateral, vai ficar aqui um bocadinho acima, porque aqui vão ser os buracos do fundo para prender a árvore. Estou a ver aqui que está tudo certinho. Depois temos a peça do fundo, que fica assim ao alto, parte mais estreita para a frente. É natural que a tábua, a madeira, tenha alguma deformação, que não seja muito certinha. Mas pronto, isto depois também compensa-se quando se apertar com os parafusos. Os parafusos obrigam a madeira a juntar-se, desde que o espaço não seja muito grande. Aqui o fundo vai estar uns milímetros acima, meio centímetro acima das peças laterais, das paredes laterais, para estar mais protegido o ninho. Depois temos a peça da frente, onde vai estar aqui a entrada. Até agora está tudo a bater certo, tudo alinhado. E por fim, a tampa. Depois vamos pôr aqui uma dobradiça para abrir e também para impedir que a água entre aqui por aqui. E pronto, parece que está tudo muito bem, tudo bate certinho, não há grandes espaços, portanto depois quando apertarmos tudo vai ficar tudo muito bem justinho, portanto podemos avançar. Agora vou furar nos sítios que estive a marcar há pouco. Para o buraco de entrada, para a entrada da caixa, vou usar uma broca especial, que é esta, chama-se broca craniana, e o que é que ela faz? Ela vai tirar uma rodela da madeira. Se não tiverem e não quiserem comprar esta broca, podem usar uma das brocas normais, desenham a circunferência da entrada e vão fazendo buracos à volta, junto à linha da circunferência, até os buracos se juntarem e a rodela sair. Depois, alisam com lixa e lima. Esta broca que eu tenho aqui tem 32 mm de diâmetro. Recordem-se do que eu disse há pouco, 32 mm é a dimensão de entrada que dá desde as aves mais pequenas, como o chapim azul, até as aves um bocadinho maiores, como o pardal do telhado. Portanto, é uma broca que vai dar uma entrada para uma maior diversidade de espécies. Portanto, se quiserem só comprar uma broca, aconselho a comprarem a de 32 mm. Já tenho a broca craniana no berbequim, mas antes, a segurança. Desculpem, passarinhos, vou fazer barulho.
A entrada da nossa casa está feita. Agora vamos passar à peça do fundo, onde vamos fazer os 4 buracos para a água escoar. Se não tiverem no vosso conjunto de brocas de madeira, podem usar brocas de metal. Tenho aqui um conjunto de brocas, temos aqui este cimento, essas não servem para madeira, porque a gente, por mais que carregue, elas não entram na madeira. Depois temos estas douradas que são de metal e depois as de madeira, que tem este biquinho que dá muito jeito para começar a fazer o buraco exatamente onde a gente marcou. Eu vou fazer estes buracos com 3 mm de diâmetro, portanto não tenho nas de madeira, vou usar as de metal. Como veem, não sei se conseguiram reparar, mas como as brocas de metal não têm aquele biquinho na ponta como tem as de madeira, às vezes resvalam um bocadinho. Se carregarem um bocadinho a broca contra a madeira antes de ligarem o berbequim, não resvala tanto. E pronto, o fundo está tratado. Aqui podemos tirar estes pedacinhos que ficaram à mão. Vou aqui passar a lixa neste porque convém que o buraco esteja aberto para a água passar bem. Vou passar a broca deste lado, que é para ficar bem. Pronto, o fundo está despachado. Por fim, vamos fazer então os buracos por onde vai passar a corda para prender a casa à árvore. E estes buracos vou fazê-los com 8 mm de diâmetro. Estes vou fazer com a broca de madeira. Cá está ela. Os 8 mm não tem que ser exatamente 8. Tem a ver, eu escolhi os 8 mm por causa da corda que eu vou usar, que depois mais tarde vou-vos mostrar, que tem mais ou menos 6 mm de diâmetro. Aqui em baixo vai ficar um bocado à conta. E pronto, e temos os nossos buracos feitos. Agora vamos marcar os sítios onde vão ficar os parafusos. Muito bem, já tenho as peças todas marcadas, com os sítios onde vou fazer os buracos para depois pôr os parafusos, que são estes aqui. Os parafusos têm 4 cm de comprimento e 4 mm de diâmetro. Eu vou usar uma broca um bocadinho mais estreita, tem 2,5 mm. Também é de metal, como podem ver, porque não tenho deste diâmetro de madeira, mas tudo bem, serve na mesma. Podíamos pôr os parafusos sem fazer este buraco. Pomos o parafuso, depois com a chave, ele vai entrando, mas custa mais, portanto isto é para facilitar o nosso trabalho. Ora bem, então já estamos prontos para começar a dar forma à nossa casa. Vamos começar então a unir as peças da casa. A primeira vai ser a mais complicada, não é? Porque ainda estão todas soltas. Vamos começar aqui por uma parede lateral. O bico já está quase a aparecer do outro lado. E agora vou usá-lo para fazer aqui uma marquinha nesta peça. E depois, para ajudar o parafuso a entrar no sítio certo, vou fazer um buraco com o berbequim nesta marquinha.
Pronto, está aqui. Agora vou então fazer só um bocadinho, que é para ajudar o parafuso a ir para o sítio certo. A cabeça do parafuso deve ficar ao nível da madeira. A gente consegue empurrá-la até que não fique saliente. Esta está praticamente... Já não consigo por mais, vamos ficar assim. Pronto. Já temos aqui a nossa casa a tomar forma. Agora é fazer o mesmo para os outros todos. Tal como há bocado furámos com o berbequim o sítio do parafuso para ser mais fácil pôr o parafuso, podemos agora com o berbequim usar este buraco para furar a tábua de baixo, que é para também o parafuso entrar na segunda tábua mais facilmente. E pronto! Estamos a chegar ao último parafuso, ao parafuso número 20. Esta caixa tem 20 parafusos. Porquê é que pomos parafusos e não pregos ou não colamos? Porque os parafusos agarram a madeira com mais força e assim as peças mantêm-se juntas durante mais tempo. E porquê é que são tantos? Porquê é que são 20? Para que a madeira, quando com a umidade se deformar, não abrirem as tais frestas por onde pode entrar água e vento. E mesmo assim, apesar de termos cortado o carpinteiro com todos os cuidados, ainda assim ficam sempre alguns espaços, porque realmente a madeira entretanto vai deformando um bocadinho, mas pronto, está bastante aceitável. Agora vamos pôr a tampa. A tampa vai ficar unida ao resto da caixa por uma tira de borracha, uma dobradiça de borracha. Porquê é que não usamos uma destas de metal? Porque se pusermos uma aqui e outra aqui, vão ficar espaços por onde a água pode passar. E nós não queremos isso. Então, a tira de borracha vai ocupar este espaço todo, esta união toda, e não vai deixar a água passar. Vamos prendê-la com pregos. Eu antes já preparei esta tira de borracha. Esta borracha é feita com uma câmara de ar, tenho aqui, com uma câmara de ar velha de uma bicicleta, que fui à loja de bicicletas ao pé da minha casa, portanto foi grátis. E então cortei 3 camadas destas e ficámos aqui com uma tira com mais ou menos 3 mm de espessura, e fiz com um bocadinho, com mais 1 cm para cada lado da caixa, para que quando a água cai em cima escorra também para o lado, e é para ajudar a que a água não caia em cima da caixa. Agora vou com a tesoura aparar, porque quando se corta, como é mole a borracha, não fica assim muito direita. Eu já marquei aqui por onde é que devo cortar. Vou cortar para ficar direitinha. E pronto, está pronta a colocar. Vou começar por pô-la aqui no lado da traseira da caixa. Como ela tem 3 cm de largura, vou pôr mais ou menos metade, 1,5 cm para cada lado. Depois do prego entrar um pouco, eu dobro, que é para não ficar presa, a borracha não ficar presa só pelo sítio, pelo ponto onde o prego entrou.
Assim é como se fosse uma espécie de agrafo que prende, pressiona a borracha contra a traseira da caixa em toda esta extensão. E vamos pôr 5 pregos aqui, neste lado. E pronto, já temos a dobradiça pregada. Está bem rente aqui à parte de trás, portanto não vai entrar a água para dentro da caixa por aqui. E, como veem, ela abre assim. E o que é que nos falta agora? Vamos pôr aqui um pequeno fecho de lado para que a tampa não abra. Para isso vamos usar 2 camarões. Podíamos comprar um fecho chamado aldraba, só que acho que é melhor fazermos porque assim adapta-se melhor à caixa que temos e acho que é mais fácil de ajustar. Depois, estes camarões vão ser unidos podem ser com arame, mas uma coisa que normalmente se tem em casa e que se pode usar aqui são clipes. Eu vou usar este. Pronto. Então agora vamos pôr isto de parte e vamos tratar aqui do arame. Vou usar aqui um alicate corta-arame, portanto este comprimento é mais que suficiente. Esta parte fica de parte. E agora vou passar aqui à volta e vou dobrar para fechar. Pronto, ele mexe. E agora aqui vou dobrá-lo pelo sítio por onde ele passa no camaroeiro. Portanto, é mais ou menos por aqui. Vou dobrar um bocadinho abaixo, por aqui. Pronto, isto vai ficar assim. Agora, para que feche bem, vamos fazer aqui uma forma de onda, mais ou menos. Aqui vai curvar para cima, depois vai descer, depois vai subir outra vez um bocadinho. Pronto, tiramos aqui mais outra vez este excesso e temos o fecho feito. Pronto. E a nossa caixa está terminada. Esta caixa deve durar pelo menos uns 5 anos. A parte de trás tem cerca de 31 cm e as coisas estão muito à conta, não há muito espaço de manobra. Portanto, podem comprar uma tábua um pouco maior, com mais uns 10 cm, e assim podem fazer esta peça traseira um bocadinho mais comprida. Eu disse uma tábua, mas não tem de ser uma só peça. Podem, por exemplo, usar pedaços de madeira que tenham de sobra em casa, desde que seja madeira não tratada, que não esteja suja e que cortem com as medidas certas. Porquê que a entrada da caixa está tão cá em cima? É que a distância entre o chão do interior da caixa até à margem inferior da entrada deve ser no mínimo de 12 cm, para que as crias não caiam para fora do ninho nem sejam apanhadas por um predador, por exemplo, por um gato. Quanto à tampa, a construção seria mais fácil se a tampa não fosse inclinada, se estivesse na horizontal, sobretudo para quem cortar a madeira à mão. O que acontece é que a água que cair em cima da tampa, se ela estiver na horizontal, não escorre com tanta facilidade e estraga-se mais rapidamente. A abertura pode ser feita noutro sítio. Pode ser feita aqui de lado e com uma forma triangular. Quem não tiver broca craniana pode fazer este tipo de abertura. O que vai ter que fazer é prolongar a tampa para o lado da abertura. E talvez tenham reparado que a casa não tem poleiro. Não se deve pôr poleiro nas caixas de ninho, porque as aves não precisam dele. E os predadores podem usá-los para se apoiarem e atacarem o ninho. E quanto custa construir esta casa? O custo dos materiais é cerca de 10 euros. Se pagarem a alguém para cortar a madeira, é um pouco mais.
A caixa como está é a versão básica. Depois podem fazer uns melhoramentos, um tuning. Por exemplo, podem usar um conservante de madeira não tóxico, isto é, de base aquosa, para que a madeira dure mais. Os parafusos podem ser em aço inoxidável, também para que durem mais. Podem pintar, também com tinta não tóxica, aquosa, para camuflar a caixa, como as caixas que existem aqui no parque. Podem raspar por dentro, por baixo da entrada, para ser mais fácil para as crias subirem e saírem quando é a altura de deixarem o ninho. Isto faz-se antes de montar a caixa. Podemos pôr um segundo fecho para ter a tampa aberta quando se está a limpar com a caixa presa à árvore, para termos uma mão livre para nos agarrarmos à árvore. Podem colocar uma proteção contra predadores, como esta, ou reforçar a entrada com uma chapa de metal, para que esquilos e pica-paus não alarguem a entrada. Esta chapa de metal também pode ser usada para tornar a entrada mais estreita, se quiserem diminuir o diâmetro da entrada. Também podem colocar uma câmara e assim podem bisbilhotar tudo o que acontece dentro da caixa ninho. Agora é a altura de pôr a caixa na árvore. São precisas 2 pessoas, porque a caixa é pesada, tem cerca de 3 kg, e nós vamos atá-la. Eu depois vou explicar outras formas de pendurar a caixa. Mas eu optei por usar esta corda de roupa que tinha em casa. E agora então vou passá-la aqui pelos buracos da parte de cima da caixa. Vou fazer um nó chamado nó de camionista, que é um nó composto, ou seja, é um nó que é formado por outros nós. E os outros nós são 2 nós de azelha, que é um nó muito simples de fazer. É assim. Faz-se outro nó de azelha aqui. Portanto, temos um nó de azelha da corda que sai de um dos buracos e temos um outro nó de azelha do outro bocado de corda que sai do outro buraco. Ok? Isto vai servir para o resto da corda passar entre estas 2 argolas várias vezes e nós conseguirmos fazer muita tensão, esticar muito para ficar muito bem preso. Isto pode, se não tivermos assim já o olho treinado, podemos ter que fazer aqui ajustes, porque a ideia é que fique algum espaço de tronco entre as 2 argolas para que dê para fazer então o aperto. Eu estou aqui a usar esta cadeira como ajuda. Se tivesse outra pessoa aqui, pedia ajuda a essa pessoa. Então, vamos lá ver se eu acertei com os nós de azelha. Não. Filos demasiado afastados, portanto, vou ter que aproximá-los. E agora, temos aqui uma argola, 2 argolas. Agora vou pôr a caixa no chão, porque lá está, não aguento. Não consigo fazer o nó com a caixa na mão, com a caixa pendurada. Então vou passar este bocado, que é um bocado grande, depois tinha que cortar. Vou passar primeiro por esta argola. Depois passo pela outra. E volto a passar pela primeira. Então vamos lá aqui apertar. Vamos por aqui a corda um pouco acima do topo da caixa, que é para ficar assim na diagonal no tronco, está bem? Que é para o peso da caixa
fazer com que a corda não resvalar com o peso da caixa. E agora vamos aqui apertar estas voltas todas. Já está bem presa, já não tem a cadeira a segurar, e eu ainda não, a única coisa que eu fiz foi apertar estas voltas que dei, não dei ainda o nó para que depois a corda não fuja. Então agora vamos dar aqui um nó simples, não é que precise nada de muito complicado, penso que está seguro. Temos a nossa, vou só tirar daqui este excesso para não fazer confusão, e temos a nossa caixa presa. Agora fazemos com outro bocado de corda em baixo e fica muito bem presa. Agora falta ver se realmente a nossa caixa é a mesma à prova d'água. E como é que vamos fazer isso? Vamos fazer uma tempestade aqui com este regador. Dava jeito, era ter alguém que se voluntariasse a ir lá para dentro para ver se fica molhado. Tu? Ok, boa. Aqui o passarito de barro ofereceu-se para o teste. Então, lá para dentro, até já. E eu agora vou buscar água. Já cá temos o regador, vamos começar o teste. A ver se esta dobradiça de borracha faz aquilo que promete. Aqui o telhado vê-se bem que lança água para longe da entrada. Mas que grande tempestade. Já está a acabar. Pronto. Vamos deixar escorrer um bocadinho. Aqui está pouco molhado, aqui junto à entrada. Claro que se a casa tivesse virada para onde o vento sopra, o vento trazia a chuva e batia na entrada e entrava. Por isso é que nós temos que orientar bem a casa. Então agora vamos... Passarinho, então, que tal? O passarinho está sequinho. Entrou aqui um bocadinho, aqui por este lado. Mas para isso é que temos os 4 buracos no fundo da caixa, que é para alguma água que entre escorrer, não é? E a verdade é que isto foi uma bela de uma tempestade. Pronto, penso que está aprovada a nossa caixa para contra a água. Agora, é esperar que o ninho seja ocupado. Sejam pacientes, porque pode demorar algum tempo até que isso aconteça. Mesmo que as aves não façam lá ninho, a caixa pode servir de abrigo. Eu prendi a caixa com corda, mas há outras formas de o fazer, por exemplo com cintas, ou com arame, com pregos ou parafusos. O problema do arame é que não é flexível, e se não fizermos a manutenção da caixa, a árvore vai crescendo e o arame acaba por a estrangular. Os pregos e os parafusos são uma ferida que se faz na árvore. Não é que esteja errado, mas eu prefiro evitá-lo. A solução da corda da roupa é mais amiga da árvore. Sendo feita de um material sintético, dura mais do que uma corda de sisal e tem alguma flexibilidade. Por isso, se durante 1 ano ou 2 nos esquecermos de fazer a manutenção da caixa, ela não vai estrangular a árvore. Se usarem arame, envolvam-no em borracha, por exemplo, a câmara de ar de uma bicicleta, para que não danifique a árvore. Se usarem um prego ou um parafuso, deve ser de alumínio. Também pode ser de cobre, latão ou madeira. De aço é que não. Os pregos e os parafusos de aço são os mais comuns, mas enferrujam facilmente e depois torna-se difícil tirá-los da árvore. Não vale a pena fazer uma caixa ninho se depois não tivermos lugar onde a pôr. E não se pode pôr uma caixa em qualquer lugar. Para começar, não deve estar num sítio nem demasiado quente nem demasiado frio. Tem que estar num sítio sossegado, por isso não se deve colocar caixas junto de comedouros, de que vamos falar daqui a bocadinho. A caixa não deve estar virada para os ventos dominantes, ou seja, não deve estar virada para o ponto cardial de onde vem habitualmente o vento. Em Portugal, os ventos dominantes são de norte e de oeste. Se souberem qual é o vento dominante no local onde vou pôr a caixa, melhor. Por outro lado, a caixa não deve levar com o sol de frente na parte mais quente do dia, ou seja, a caixa não deve estar virada para sul. Portanto, não se deve virar a caixa nem para norte, nem para oeste, nem para sul.
O que é que sobra? Exato, o leste. Eu sugiro que se ponha a caixa entre Nordeste e Sudeste. Nordeste nos locais mais quentes, Sudeste nos lugares mais frios. Quanto à altura, as opiniões variam. Por outro lado, as preferências das espécies são diferentes. Por exemplo, a carriça e o pisco gostam do ninho a uma altura mais baixa. Eu sugiro pôr as caixas entre os 2 e os 4 metros, para manter afastado de pessoas e de predadores. Pelo menos de alguns predadores, porque se o predador for uma ave, a altura é indiferente. Podem encontrar uma lista completa de recomendações no documento anexo a este vídeo. Então, e quando devemos colocar a caixa ninho? Devemos preocupar-nos mais com o onde do que com o quando, porque podemos pôr a caixa em qualquer altura do ano. Se não for usada como ninho, pode ser usada como abrigo. De qualquer forma, será sempre útil. Não se devem aproximar da caixa durante a época de nidificação, porque as aves podem abandonar o ninho se se sentirem ameaçadas, mesmo que já tenham ovos ou crias. O que se pode fazer é observar à distância e tirar notas, por exemplo, quando é que a caixa é usada ou por que espécie. Não devemos colocar uma caixa ninho se for para depois nunca mais lhe dar atenção. Devemos limpá-la uma vez por ano, depois da época de nidificação terminar, ou seja, quando as crias abandonam o ninho. A melhor altura será em setembro ou outubro, mas primeiro confirmem sempre para ter a certeza de que não está ocupada. Por que devemos limpar as caixas? É que por vezes os ninhos têm parasitas e crias mortas. Por outro lado, as aves costumam deitar fora o ninho do ano anterior e construir um novo. E ao estarmos a limpar a caixa, estamos a dar-lhes uma ajuda. Não se usam detergentes para limpar as caixas. Se quiser usar alguma coisa mais forte, é água quente, depois deixa-se secar e volta-se a colocar na árvore. Outra coisa que se deve fazer na manutenção é verificar se a caixa continua bem presa à árvore. Se por acaso não se conseguir limpar a caixa, estando a caixa posta na árvore, desprende-se da árvore, limpa-se cá em baixo e volta-se a colocar. Os comedouros são mais úteis nos países em que os invernos são mais rigorosos. Em Portugal, que tem um clima ameno, há alimento para as aves quase todo o ano. Mas são sempre uma ajuda e dão a oportunidade de as observar de perto. Em certas situações até podem ser uma ajuda grande, por exemplo, em cidades onde há poucas áreas verdes e o alimento escasseia. Os comedouros podem ter alguns inconvenientes. Às vezes há lutas, escaramuças entre as aves, e os comedouros também podem ser um sítio onde há transmissão de doenças entre as aves, porque às vezes juntam-se bastantes no mesmo sítio. Há vários tipos de comedouros. Temos os tabuleiros, em que o alimento está espalhado numa superfície horizontal. Há também comedouros verticais, com rede para amendoins inteiros, ou fechados para sementes. Este tipo de comedouro é mais higiênico porque é menos provável que as aves defequem na comida. Há também bolas de gordura, feitas com banha ou sebo e que têm sementes e amendoins. Devem ser usadas só no inverno porque no verão ficam moles. Não se deve fazer comedouros com as redes onde a fruta vem embalada, porque a ave pode ficar com as patas presas ou a língua, no caso das aves com língua farpada, como os pica-paus. Tal como as caixas ninho, há uma grande variedade de comedouros à venda. Mas se preferirem fazer ou se não quiserem gastar dinheiro, podem seguir a sugestão que vos dou a seguir. Vamos então construir um comedouro muito simples com um pacote de leite ou de sumo usado. Se tiverem a opção, escolham um pacote que tenha cores parecidas com as do ambiente. Já estes aqui têm cores que chamam um bocado a atenção, são de evitar. Também podem usar pacotes com este formato mais estreito. Vamos começar por fazer as marcações. No documento anexo a este vídeo encontrou um esquema com as medidas. Depois de feitas as marcações, vamos cortar com um x-ato, também pode ser com uma tesoura. Vamos cortar daqui até à segunda linha, cá em baixo, a mesma coisa do outro lado, e depois vamos cortar pela linha que está um pouco mais acima. Não se preocupem em cortar muito direito, se tiver umas curvinhas não há problema. E o último corte, que como já está aqui, esta parte já está cortada, não vou começar logo na ponta, porque senão depois custa a cortar, vou deixar um espacinho, para aí meio centímetro, e começar a fazer o corte, e depois volto atrás
e corto aquele bocadinho que ficou por cortar. E pronto, bastam 3 cortes. Vamos agora levantar. Isto vai ser o telhado do comedouro. Vamos dobrar pela linha. E aqui em baixo vamos dobrar por esta linha que nós marcamos. A ideia deste pedacinho, desta pequena dobra, é fazer um pouso um pouco mais confortável para as aves, porque se elas pousassem só na espessura do cartão, é capaz de ser muito estreita, muito fina e não ser muito confortável para as patas dos passarinhos. Então fazemos aqui esta dobra e assim eles têm mais área onde pôr as patas e torna-se mais confortável para eles. Agora, deste lado do pacote faz-se a mesma coisa. Aqui há uma pequena diferença, que é esta espécie de costura que está aqui ao longo do pacote e que é um bocadinho mais difícil de cortar porque tem 2 cartões sobrepostos. Os 2 lados estão feitos e agora só falta fazer a parte por onde se vai pendurar o comedouro. Vamos levantar estas abas e furá-las com uma faca. Finalmente, vamos passar uma corda pelos buracos que fizemos. E juntamos as 2 pontas da corda. No fundo do pacote, fazemos umas aberturas triangulares para escoar a água caso chova lá dentro. E está feito! Em 10 minutos fizemos um comedouro com telhado, um poleiro e sítio para pôr o alimento. Muito fácil. Para que o comedouro fique mais discreto, podem pintá-lo com cores do ambiente, sempre que tintas não tóxicas e que não escorram com a água para que a tinta não se misture com a comida. Podem também colar materiais naturais para ficar mais camuflado. Podem também pôr uma superfície na horizontal por cima para que os ratos não consigam chegar à comida. E podem também pôr uma câmara perto do comedouro para registar as visitas que ele tem. Há à venda comedouros que contam, identificam, fotografam, enviam para o telemóvel a informação e dispensam comida. Depois de colocado o comedouro, vamos ser pacientes e esperar que as aves o encontrem e percebam que ali há alimento. Começamos por pôr pouca comida e vamos ajustando. Podemos dar vários alimentos às aves. Os gostos variam e há épocas melhores para cada um. Então, comecemos por falar das sementes. As sementes de girassol são apreciadas por muitas aves e podem ser dadas durante todo o ano. Temos também o milho miúdo, também chamado milho painço, o níger, a alpista. Podemos dar flocos de milho. Não devemos dar às aves pequenas leguminosas secas, como ervilhas, feijão, lentilhas, nem grãos de cereais, de centeio, cevada, trigo, arroz, por exemplo, porque apenas as espécies maiores, como pombos, rolas, as podem comer secas e estas aves comem no chão. O arroz pode ser dado cozido, mas grãos com glúten, como o trigo e a aveia, incluindo flocos para cozinhar de aveia, não podem ser cozinhados, porque ficam glutinosos e o glúten funciona como uma cola e pode colar o bico. Não devem comprar misturas que tenham pedaços verde e rosa, porque são ração de cão e só devem ser comidos quando umedecidos. Outro alimento que deve ser dado umedecido é o pão, e não se deve dar só pão, porque não tem proteína e gordura suficientes, por isso a ave fica cheia, mas não nutrida. Isto vale também para os patos. Os amendoins devem ser crus e sem sal. A forma mais segura de fornecer amendoins é através de rede, para que as aves tenham de os partir em pedaços pequenos e não corram o risco de se engasgar ou de engasgar as crias. Algumas aves, como o mel repreto, gostam de fruta,
No inverno deve-se dar comida com muita energia, ou seja, com gordura. E gordura saturada, porque, ao contrário de nós, as aves precisam deste tipo de gordura porque têm mais energia. Não se deve usar óleo usado ou margarina, porque são moles e agarram-se às penas e eliminam a sua impermeabilização. Na primavera e verão, deve-se dar alimentos com mais proteína, como larvas de inseto, sobretudo durante os períodos adversos de frio, chuva ou seca. Na época de reprodução, não se deve dar amendoim, nem gordura, comida seca dura, nem pedaços grandes de pão, porque se os pais os derem às crias, pode-lhes fazer mal. Podem sufocar, por exemplo. E nunca dar alimentos com sal ou açúcar. No documento anexo a este vídeo, encontro uma lista completa de alimentos e as espécies para que são indicados. Onde deve estar o comedouro? Deve estar numa zona visível que nos permita vê-lo. Deve estar ao alcance para que consigamos chegar a ele para o limpar e colocar alimento. E deve estar, tanto quanto possível, longe de predadores e de animais que possam querer ir lá comer. No caso de se pôr fruta no chão, por exemplo para os melros, deve ser numa área aberta, ou seja, sem árvores nem arbustos, para que as aves estejam menos sujeitas a ataques por gatos. E a fruta deve estar espalhada para que as aves não lutem entre si pela comida. E quando se deve colocar comedouros? Aqui há uma diferença de opiniões. Há quem diga que não se deve alimentar as aves durante a época de reprodução, porque os pais podem dar às crias alimentos que lhes podem fazer mal. Eu concordo com quem diz que se pode alimentar durante todo o ano, porque entre qualquer altura do ano pode haver escassez de alimento. No inverno é habitual haver menos alimento. No outono, as aves que migram precisam de se alimentar bem para terem energia para conseguirem completar a sua viagem. E na primavera e verão pode haver dias de chuva, de frio ou épocas de seca em que o alimento escasseia. O cuidado a ter é não dar, na época de reprodução, alimentos que possam fazer mal às crias, como já falei há pouco. Tal como as caixas de ninho, se for para colocar um comedouro e nunca mais lhe ligar, é melhor não o pôr. Deve-se limpar os comedouros regularmente. Umas pessoas dizem semanalmente, outras dizem diariamente. Vai depender se o comedouro está a ser muito ou pouco utilizado e da meteorologia. Deve-se tirar os restos de comida e lavar, senão a comida pode criar bolor e fazer mal às aves. Se não forem limpos, os comedouros podem ser também um local de transmissão de doenças entre as aves, por exemplo, através de alimentos contaminados com fezes. Não devemos limpar os comedouros na nossa cozinha, porque é onde preparamos os nossos alimentos. Devemos usar luvas e, no fim, lavar as mãos. Semanalmente ou quinzenalmente, deve-se desinfetar o comedouro. No caso do comedouro que fizemos, penso que é melhor substituir do que limpar, porque o pacote não aguenta muitas lavagens e tem dobras onde a sujidade se pode acumular. Por outro lado, é muito fácil de fazer e a maioria de nós tem sempre pacotes disponíveis. Mas atenção! Não estou a encorajar que gastem pacotes para que possam substituir os comedouros. E lembrem-se, estes pacotes são para pôr no contentor amarelo. E isto é... Olha, falámos dos 3 R's neste vídeo. Boa! Há outras formas de atrair e ajudar os animais selvagens, como bebedouros. Os bebedouros servem para beber, claro, e também tomar banho. E são uma ajuda, sobretudo no verão. A água deve ser mudada diariamente e o recipiente deve ser raso para não haver o perigo de as aves se afogarem. Também podemos instalar caixas para morcegos, pilhas de madeira ou de pedras para abrigo de répteis, anfíbios, pequenos mamíferos, hotéis para insetos, plantar plantas que servem de alimento a animais, ou construir um charco, como este que foi feito aqui no parque. E pronto, termina aqui a nossa atividade. Espero que tenham gostado, espero que construam muitas caixas de ninho, muitos comedouros e que se divirtam a fazê-lo. E se tiverem dúvidas, podem escrever para este e-mail e não se esqueçam, nós precisamos da natureza e a natureza precisa de nós. Adeus!